Oi, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje eu quero plantar flores com vocês, quero mostrar minhas rosas como tão lindas, gente. Eu tenho tantas rosas abertas aqui. A rosa do arco tá linda, 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 quero mostrar pra vocês. E também uma rosa amarelinha que eu quero replantar, que faz tempo que eu não mostro pra vocês, que é o Oxalis spiralis vulcanicola, muito engraçadinha, que tem as folhas assim bem roxinhas e as flores amarelas. E muitas outras flores aqui no meu jardim. Então, para quem não me conhece, meu nome é Aline e eu já quero convidar você que ama flores a se inscrever aqui no canal. Eu quero começar mostrando para vocês as rosas, gente. Aqui no arco tem rosas enormes. Quero mostrar bem de pertinho para vocês como tá bonitinha. Aqui em cima da mesa eu coloquei novamente a ametista e coloquei a outra florzinha que eu tinha aqui em cima da mesa lá no chão, já mostro pra vocês. A ametista ainda tá florida, gente, faz bastante tempo e ainda tá floridinha, tão bonitinha. Tem algumas flores ainda roxinha. E ela tem essa folha bem verde, né, gente? Então, é uma flor muito bonita, uma planta muito bonita para se ter no jardim. E, gente, olha como estão minhas rosas, que lindas. São rosas bem grandes. Essa rosa aqui é a romance. Aqui em cima tem um beija-flor, ó. Tá aqui na Ipomeia rubra. Hoje a Ipomeia rubra tá com poucas flores abertas, a maioria tá fechadinha. Foi embora, acho que ele se escondeu ali. A maioria tá fechadinha, hoje tá bem frio, gente. Amanheceu com 11 graus e agora tá marcando 14 graus, mas eu tô com bastante frio. Mas eu quero mostrar pra vocês essa rosa do arco primeiro. Essa rosa do arco aqui é a romance, é uma rosa bem grande, perfumada. E, gente, floresce o ano todo. Mesmo a gente estando num clima, mesmo morando aqui num clima frio, né? Mesmo estando frio, ela tá bem bonita, bem florida. Tem algumas rosas no meu canteiro também com flores. Mas eu quero mostrar de pertinho essas rosas aqui que estão lindas, lindas. Olha só que gracinha, gente. Essa aqui ainda tá abrindo, olha que linda que é. Essa aqui já tá bem abertinha. Olha que linda essas rosas, gente. Uma rosa que floresce o ano todo praticamente. Aqui tem botões para abrir, ainda tem um botãozinho para abrir. Deixa eu ver essa aqui. Essa aqui já tá bem abertinha. Essa aqui já tá quase caindo, gente. Olha que bonita. É um rosa, uma cor de rosa médio. Floresce muito essa rosa. Ela dá uma rosa só, ela não dá encaixo. Às vezes ela dá encaixo. Aqui, ó, deixa eu ver. Aqui eu tenho que tirar uma, que aqui já foi, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui deu encaixo. Aqui deu encaixo, ó. Foi um cacho, deixa eu ver. Um cacho com 3 rosas aqui. Aquela outra tinha abrido primeiro, que eu tirei agora. E agora abriu essas duas aqui. Muito linda essa rosa romance. Então fica bem na entrada aqui do meu jardim. Bem na entrada aqui da piscina. Nesse meu caminho aqui, sempre enfeitando essa minha entrada aqui. Tenho que subir aqui no banco para mostrar para vocês, gente, essas rosas lindas, né? Esse meu arco aqui é de alumínio, muitas pessoas pedem para me mostrar de pertinho. Você pode fazer tanto de ferro galvanizado como de alumínio, gente, que daí são bem duráveis, duram bastante tempo, né? Então deixa eu mostrar ele de pertinho para vocês verem como ele é. Essa parte aqui do arco, se vocês quiserem mostrar na serralheria como ele é feito, ó. Essa parte aqui foi feita por uma parte mais grossa, né? Ela é oca dentro, é retangular. E aqui foi colocado uma fininha, ó. Colocado uma fininha e parafusada aqui do lado, que dá continuidade aqui em cima, gente. Aqui em cima é mais fino, ó. Aqui em cima é só essa parte aqui. Ela é larguinha, né? Mas ela é mais fina. E daí tem essas travessas aqui no meio, ó. Tem algumas travessas aqui, porque daí você não precisa colocar nenhuma tela. Ela mesma segura a trepadeira. Então essa parte aqui é mais grossinha, ó. Mostrando na serralheria esse vídeo, eles vão entender como foi feito, ó. A parte de baixo é retangular, mais grossinha, ó. Depois parafusada ali. Tem esses ladinhos aqui.
Eu vou deixar a medida para vocês, a altura escritinha aqui no vídeo, para vocês saberem. E aqui tem outra travessa que corre assim. Aqui assim. E essa parte aqui, ó, ela vem lá de baixo, gente. Lá de baixo, junto com essa parte grossa. Aqui do lado, ó. Ela vem lá de baixo e continua aqui em cima, daí mais fininha, só ela. Então é assim que é o meu arco, gente. Ele fez super bem feitinho, eu gostei bastante. Olha só. Essa parte aqui é mais larguinha, parte de baixo, né, pra ficar mais firme. Então, ele tem 2,40 de altura, 1,30 de largura. E essa parte aqui do meio, gente, ó, essa parte aqui do ladinho é 40 centímetros. A largura aqui é 40 centímetros. Olha só. Então, essa parte aqui, ó, é quadradinha, né? É mais larga, mais forte. E foi fixado um desse aqui, ó, do lado dessa parte mais larga até embaixo, que ele vai até em cima, ó. Daí aqui em cima é a parte mais fina. Então, essa parte aqui tem 40 centímetros. 2,40 de altura, de largura aqui 1,30 e a altura 2,40. Aqui no meu caminho já abriu várias rosas. Eu tô mostrando toda semana pra vocês, mas aqui abre e cai as rosas, gente, porque tinha vários botões. Então aqui agora, ó, aqui agora tem mais duas que eu tenho que cortar. Eu vou tirar o botãozinho agora, mas depois eu tenho que podar ela. Tem mais duas aqui que já terminou a floração. Olha só. Mas olha o tamanho dessa rosa aqui. Ficou só uma aqui por enquanto, mas essa outra aqui essa outra tem vários botões para abrir. Essa aqui é a Gospel, ó, então tem 2 botões aqui e tem mais 2 botões ali, ó. São 4 botões que tem aqui para abrir. Essas aqui são híbridas de chá, como eu sempre falo para vocês. É uma rosa só na ponta, mas olha o tamanho dessa rosa, gente, enorme. Muito, muito grande, que linda. Essa aqui é a rosa capela. Fica aqui pertinho do capim do Texas. Olha como tá bonito meu capim do Texas. Cheio de orvalho, ó. Cheio de gotinhas de água. Tá florescendo bastante tempo esse ano, tá bem bonito ainda. Vai demorar eu fazer a poda nele. Acredito que mais no final do inverno. Tá lindo esse meu cantinho aqui, né? De rosas em capim do Texas. Essa aqui do jarrim tá tão bonitinha. Essa aqui é a cravina. Olha como tá bonitinha essa minha cravina aqui do jarrim. Tá bem gordinha, né? Tá bem ramificada. Tá com 3 flores abertas. E tá com um botãozinho aqui pra abrir, ó. Tá bem bonitinha, bem gordinha. Essa aqui do lado é a falsa érica. Olha como floresce o ano todo a falsa érica. E ela larga um monte de mudinha, gente. Eu tenho que estar arrancando, porque eu tenho bastante falsa érica aqui no jardim. Enche esse caminho aqui de mudinha. Na verdade, esse caminho já tá cheio de mato, né? Mas deixa eu ver se esse aqui não é mudinha dela. Ó, esse aqui é mudinha, ó. Enche de mudinha de falsa érica. Ela dá bastante mudinha. Essa aqui é a florzinha que tava em cima da mesa, olha que bonitinha. Agora eu coloquei ela aqui novamente, porque eu gosto de ficar mudando. Mas olha que gracinha essa florzinha, gente, bem diferente. Agora eu esqueci o nome dela pra falar pra vocês, mas daí vou deixar escritinho aqui no vídeo, gente. Vou deixar escrito o nome dela, porque agora eu não lembro, esqueci. Não é fácil de lembrar de tantas flores, né? Eu quero mostrar essa aqui pra vocês, que tá muito bonitinha. Essa aqui é a Heliotrópio. Tem um cheirinho de mel, gente. Olha que gracinha. E ela tá florescendo desde o verão. Eu comprei ela no verão. Tá florescendo direto. Sempre tem flores. Tem um cheirinho de mel. Folhinha bem verdinha. Folhinha não é muito grande. E ela fica do lado aqui da minha rosa amarela, gente. Que soltou uma rosa esses dias. Ficou bem bonita as duas juntas. Mas agora tá sem rosa. É uma muda nova, né, gente? Então, é assim. Ela demora um pouquinho para ficar bonita e começar a florescer. Ó, essa aqui tem uma rosinha aberta e tem um cachinho. Essa aqui é em cacho, gente, mas é uma mudinha nova também. Vocês podem ver que ainda o galinho dela tá fininho. Logo, logo, depois que terminar a floração, quero fazer uma poda mais drástica nela, para quando começar a primavera, ela venha bem mais forte. Mas olha que bonitinha a flor.
Então, gente, essa rosinha é muito bonitinha. E essas amarelas aqui ficam legal para ser cultivadas com flores assim, ó, roxinhas, lilazes. E essa florzinha aqui, gente, pesquisando sobre ela, ela é nativa do Peru, da Bolívia e da Colômbia. E ela gosta de sol pleno e alcança em torno de uns 70 centímetros de altura ou um pouquinho mais. Vai bem no clima temperado e subtropical. Isso que foi que eu encontrei dela, gente. O nome dela é Heliotropium. E dessas folhinhas bem verdinha e o perfume dela é bem gostoso. Lembra assim o mel, a baunilha, não sei dizer ao certo. É um perfume bem gostoso e como eu falei pra vocês, está florescendo há bastante tempo. Eu plantei ela no verão e desde então ela não parou mais de florescer. Foi uma mudinha pequenininha e ela tá bem grande, gente. Tá bem grande, tá se espalhando ali pro lado, ó. Tá indo assim, tá formando um arbustinho bem larguinho. Então essa aqui é a Heliotropium, muito bonitinha. Quando a rosa amarela tava florida, eu vou deixar uma foto pra vocês verem, gente, como combinou as duas cores. Da Heliotropium com a rosa amarela, ficou muito bonitinha. Agora deixa eu mostrar pra vocês como tá o meu caminho aqui, gente. Olha só, com cravinas, elas estão tão bonitinhas hoje. Estão bem floridinhas, olha só. São bem delicadinhas. Tem essa roxinha, esse aqui é um rosa. Essa aqui de duas cores, rosa com vermelho, aquela ali é rosa. Estão bem bonitinhas minhas cravinas. Olha só esse aqui. Esse aqui é a mesma cor daquela que eu tenho no jarrinho. Tá bem gordinha também, cheia de botãozinho. Muito bonitinho. Esse aqui é o alho ornamental, gente, ó, que floresce durante a primavera. Essa aqui eu tenho que plantar, porque essa aqui é a salvia azul, ó. É hora de plantar ela de galinho. Eu quero ver se eu encho esse canteiro aqui de galinhos dela. Ela pega bem fácil de galinho e dá uma flor linda, gente. Durante a primavera e verão floresce muito. E o outono. As minhas cravinas estão bem bonitinhas. E a flor de Natal tá maravilhosa, gente. Tá muito florida. Cachinhos aqui eu podei. Terminou a floração da Lola. Podei aqui. Mas logo, logo espero que ela floresça novamente. Dá uns cachos de flores vermelhas muito bonita, como eu mostrei pra vocês. E a minha flor de Natal enorme, gente. Olha só. Bem florida. Tá na hora de podar essa aqui também. Essa aqui acabou a floração, ó, ainda tem alguns cachinhos ainda, tô deixando porque o beija-flor gosta bastante. Essa aqui é o odontonema. E essa aqui é a flor de Natal, ó, tá com orvalho. Olha só. Cheia de orvalho aqui na folhinha dela. Tirando um pouco da cor vermelha que ela tem, um vermelho bem bonito. Esse meu pé de flor de Natal tá enorme. Como essa flor aqui pega fácil, gente, através de galinhos. Se você conhece alguém que tem essa planta, pode pedir um galinho. Porque essa minha muda enorme aqui, com mais de 2 metros de altura. Olha só lá em cima, como tá bonito. Aquela ali é a flor de São João. Muito bonita. Flor de São João amarela, mas tem também laranja. Mas essa minha flor de Natal aqui tá roubando a cena, né, gente? Tá muito bonita, olha só, um pé enorme. O que atrapalhou um pouco ela aqui, o crescimento dela, foi a odontonema, que ficou ali no meio dela, ó. Porque ela cresceu muito rápido, né? Como eu falei pra vocês, eu faço uma poda nela, que ela fica em torno de meio metro de altura. Mas depois ela cresce bem rápido. E ela tomou o espaço ali da odontonema, ó. Olha só. Essa que eu podei com vocês em outro vídeo já tá grandinha. Esse aqui é o gengibre azul, ó. Eu podei todo ele com vocês. E olha só, já tá bem grandinho. Florzinha amarela que eu quero mostrar pra vocês hoje, que ela recém tá abrindo as florzinhas, porque ela fecha à noite. Olha só, tá cheio de florzinhas ainda meia fechadinha, mas vai abrir. Essa aqui, gente, essa aqui é a... Ai, deu branco no nome dela agora. Oxalis spiralis vulcanicola, que é uma gracinha. Eu comprei um vasinho bem bonitinho, quero plantar pra esse vasinho agora. Quero mostrar pra vocês, porque ela tá nesse vasinho aqui, que é uma cuia, tá meio feinho. Daí eu comprei um vasinho mais bonitinho pra colocar ela. Mas é uma gracinha, né, gente? Ela também tá com as folhas, ó, com orvalho. Mas ela tem a folha bem roxinha.
A folhinha bem roxinha e a florzinha bem amarelinha. Quanto mais sol, mais roxinha fica a florzinha dela, a folhinha dela. E é uma planta que não gosta de muito calor, gente. Vocês podem ver que agora tá frio, ela tá bem bonitinha. Mas quando chega o verão, ela sofre um pouco. Esse é o Flash, tá frio, né, Flash? Tá frio, Flash. Vai pra tua casinha se esquentar, Flashinho. Tadinho. Tem que levar a casinha dele lá pro sol, né? Tá muito frio. De manhã cedo eu vou levar a casinha dele lá pro sol, ó. Ele vai bem rápido, bem feliz. Ai, vai bem feliz, né? Então, vamos botar a casinha do Flechinho aqui no sol. Vamos botar. Vai, Flechinho, pra tua casinha. Vai. Vai pra casinha se esquentar, vai. Então, gente, eu comprei vários vasos aqui, ó. Eu gosto desse tipo de vaso aqui. Que tem essa fibra sintética aqui, eles são bem duráveis e dentro é plástico. Deixa eu ver quanto que eu paguei nesse. Ai, aqui não tem o valor, mas se eu não me engano é R$19. Deixa eu ver, nenhum deles tem valor. Comprei 3 igual. Porque eu quero plantar mais flores aqui. Comprei esse aqui, ó, que é uma baciazinha. Olha que bonitinha. Nessa aqui eu quero transplantar minha lobélia, gente, porque eu tenho uma lobélia linda, lobélia azul, só que ela tá sem flores. Mas eu quero botar ela aqui que logo, logo ela vai estar florida, vai ficar uma bacia bem linda de lobélia. Então, vamos plantar essa flor linda agora, amarelinha. Olha só, a gente começou a abrir as florzinhas amarelinhas, como ela é bonitinha. Uma gracinha essa florzinha aqui. Faz bastante tempo que eu tenho ela. Faz muito tempo, gente. Faz bastante tempo mesmo. E quando ela começa a ficar feia, eu faço mudas novas através de galinho. Porque ela pega muito fácil através de galinho. E é uma flor muito bonitinha para se ter no jardim. Fica linda em cima da mesa aqui também, né? Então, quero ver se faço mudinha com vocês agora. Mudinha não. Quero transplantar ela para um vasinho desse aqui, ó. Que é um vasinho maior e é um vasinho mais bonitinho, né? Ah, essa minha ametista enorme, bonita. Eu vou ali buscar a terra agora, porque eu guardo a terra ali, do ladinho, embaixo do beirado para não molhar. E eu não vou usar manta bidim nem argila expandida, porque essa plantinha, gente, é uma plantinha que gosta muito de água. Gosta muito, muito de água, então não precisa fazer drenagem no vaso. Eu vou ali buscar a terra agora. Já quero aproveitar e mostrar também o meu amor perfeito, que tá tão bonitinho. Deixa eu ver, tem 3 flores abertas, mas estão bem bonitinhas. Como é perfeita essa flor, né, gente? Por isso que tem o nome de amor perfeito. Olha só. Que gracinha. Esse é o meu amor perfeito. Tá num vasinho feio também, né? Eu deveria ter plantado num vasinho mais bonitinho. Então, como eu falei pra vocês, não vou botar nem argila expandida e nem manta bidim, porque essa planta aqui, ela gosta de umidade, gente. Não pode deixar faltar água pra ela. Até ela sofre bastante no verão. É uma plantinha que gosta de um tempo assim mais fresco e da terra úmida. O que vocês acham desses vasinhos? Eu gosto bastante desse tipo de vasinho aqui. Então, como eu falei pra vocês, faz bastante tempo que eu tenho essa plantinha. E praticamente todo ano eu faço mudinha nova. Ela vai ficando feia. Ela fica bem debilitada no verão. Ela gosta de sol pleno, gente. Como tá friozinho agora, eu posso deixar ela no sol pleno. Quanto mais sol, mais roxinha vai ficar a folhinha dela. Mas no verão não dá pra deixar a sol pleno. Então, se você mora num local muito quente, tem que colocar num local que ela pegue um pouquinho de sol,
mas não fique naquele sol muito quente, senão não vai dar certo. Espero conseguir tirar ela do vaso aqui sem estragar, porque ela tá tão bonitinha, né? Tá um mimo. Será que eu vou conseguir tirar direitinho, gente? Não sei. Vamos ver. Vamos ver como é que vai ser. Tentar bater embaixo do vaso. Tá difícil de tirar, ela não vai sair inteira. Não vai sair inteira. Mas não tem problema, ela é uma plantinha até bem resistente. Até que tá com pouca... Eu deveria ter transplantado antes, né? Vamos ver como que vai ser. Deu certo. Não estragou muito. Fica bem mais bonitinho num vaso maior. E essa cor combinou um pouco com a folhagem dela. Vou terminar de encher de terra. Eu até já tinha feito a adubação dela essa semana. Eu tinha feito a adubação, que eu adubo ela todo mês. Com aquele adubo solúvel que eu sempre falo pra vocês. Eu faço adubação nela aqui também. O certo não é mudar a planta quando ela tá com flor, mas... Aquele vasinho ali tava pequeno. Eu fiz a mudinha nele, então por isso que eu deixei. Fiz a mudinha naquele vaso ali. Mas estava na hora de botar num vasinho maior e mais bonitinho. Que combinasse com a planta. Mas logo, logo ela se recupera. Vou voltar a ficar bonitinha novamente. Então tá pronto o meu vasinho. Logo, logo ela vai ficar mais cheinha e vai melhorar, porque quando a gente transplanta, ela sofre um pouquinho, né? Mas nesse vasinho aqui vai ficar bem mais bonitinho. Até pra mim colocar aqui em cima da mesa, quando ela estiver bem redondinha, porque é uma planta que fica bem redondinha. Dá pra você cultivar com planta pendente, em vaso pendente, fica muito bonito. Já cultivei assim, fica muito bonita. Vocês acharam da Oxalis spiralis? Agora eu quero mostrar pra vocês a minha lobelia, gente. Tá tão bonitinha, tão gordinha. Deixa eu mostrar ela pra vocês. Eu coloquei naquela parte da piscina ali, porque pega o primeiro solzinho da manhã, já pega ali. Pra ela pegar um pouco mais de sol e florescer mais rápido. Mas tá muito bonitinha. Então essa aqui é a lobelia, olha só que gordinha que ela tá também. Só que tá sem flores, né? Mas é uma planta pendente, gente, que fica linda, cheia de flores azuis. Eu quero ver se planto ela nessa bacia aqui, ó. E eu já tirei mudinha dela, já tirei galinho, porque ela vai enraizando os galinhos. Plantei ali no chão e tá bem bonitinha também, bem gordinha. Então é uma planta que pega bem fácil pra você fazer de galinho. Nossa, eu tô fazendo uma sujeira aqui enorme.
Quero ver se consigo tirar ela bem direitinho daqui também, sem machucar. Porque quando eu fiz mudinhas dela, eu também coloquei naquele vasinho ali. Mas eu devia ter transplantado antes. Vamos ver como é que vai ficar nesse vaso aqui. Esse vaso é bem maior. Até essa terra aqui tava ali embaixo do beirado, mas tá bem úmida. Acabou pegando chuva e umedeceu. Mas é uma planta que não tem muita raiz. Não sei como é que vai ser, gente, pra me tirar daqui. Deixa eu ver. Deixa eu dar uma batidinha aqui embaixo, né? Eu acho que eu vou tirar ela com uma colher, porque ela não tá muito enraizada. A raiz dela é mais em cima, vai ser melhor eu tirar com uma colher. Vou pegar essa minha colher de pedreiro aqui, que eu uso aqui no jardim. Vamos ver como é que eu tiro ela daqui. Olha só, ela não é muito enraizada. Ela fica mais na parte de cima, na terra. Apertar um pouquinho. Ela vai ficar bem pendente, vai ficar bem bonita. Vai encher esse vaso aqui. Oi, eu com essa blusa branca tô me sujando toda. Sofre um pouquinho agora no começo, mas logo fica bonita novamente. Essa plantinha que eu cultivei, deixa eu ver, foi o ano passado, junto com as petúnias da janela. Eu vou deixar a foto pra vocês, pra quem não conhece a lobelia azul. É linda, gente. Uma florzinha bem pequenininha, bem azulzinha, e dá um monte, carrega de flores. Fica linda, linda, linda. Então tá feito, já transplantei ela. Vou colocar mais um pouquinho de terra. E legal que o galinho dela vai encostando na terra e vai criando raiz. Dá pra você colocar um pouquinho de terra por cima, que o galinho enraiza. Depois é só fazer uma mudinha nova. E até acabou minha terra. Terminou essa terra. Vou largar aqui por cima, depois eu molho bem ela e limpo. Lavo ela. Então, uma indicação de flores para vocês terem no jardim, muito bonitinha. Lobelia azul e Oxalis spiralis vulcanicola. Vocês vão gostar bastante. Ela vai ficar linda, né, gente, nesse vasinho aqui. Nessa baciazinha vai ficar muito bonitinha. E eu quero ver se faço mudinhas também, coloco mudinhas dela aqui e mudinhas da Oxalis também nesse outro vasinho aqui. Por isso que eu comprei tanto vaso. A gente tem que investir nas plantas que dão certo no nosso jardim, né? Que dão certo no nosso cultivo. E essa é uma plantinha que dá muito certo aqui no meu jardim. Fiz uma sujeirada aqui nesse meu cantinho. Tem que limpar. Como tá caindo as flores da hipomeia, né? Que agora, como floresceu bastante,
os botões que já abriram, então tem bastante flor no chão pra mim varrer também. Nossa, tem bastante, gente, tá bem sujinho aqui. Mas eu vou só dar uma limpadinha aqui pra gente terminar as plantas que eu tô plantando aqui. Tem que lavar essa mesinha novamente. Vou terminar aqui as plantinhas. Quero ver se rego elas. Para tirar a sujeira das folhas também. Porque sujou bastante a lobelia. Mas é uma ótima planta para vocês cultivar também como pendente. É muito bonitinho, gente. Vou deixar a foto para vocês verem como é bonitinha. Eu tenho que varrer a cadeira também. Então tem bastante flores da Ipomeia rubra no chão, que já floresceu. Faz um tempinho já que tá florescendo, tá bem bonitinha. Bem bonita. Arrumar minha ametista aqui na mesa. Apesar de ter poucas flores, a folhagem dela é bem ornamental também. Agora eu quero ver se molho as plantinhas para elas se recuperarem, né, desse trabalho que elas passaram agora. Vamos molhar então, para nossas plantinhas se recuperar bem. Olha o barulho do beija-flor, gente. Esse é o canto do beija-flor. Parece um grilo, né? Lavar bem as folhinhas dela. Quero ver se eu consigo tirar uma muda e colocar no outro vasinho que eu tenho ali. Quero fazer mudinhas dessa aqui também, ó. Quero tirar alguns galinhos e fazer mais mudinhas dela. Quero ver se faço mudinhas com vocês agora, da Oxalis. E também quero ver se tiro uma mudinha aqui da lobelia azul. Já quero plantar nesses vasinhos bonitinhos, para não ter que transplantar depois. E é bem fácil, gente, como eu falei pra vocês. Ela pega bem fácil de galinha. Quero ver se tiro do cantinho pra não estragar. Como eu molhei ela, transplantei e molhei, gente, deu uma sofrida, né? Ela ficou meio sofrida, tadinha. Mas logo vai estar bonitinha novamente. Olha só que gracinha. E ela enche, gente, fica coberta por essas flores amarelinhas aqui. Uma gracinha. Deixa eu ver se eu consigo tirar uns galinhos para não atrapalhar a floração dela. Mas você tira um galinho em cerca de 10 centímetros, de 10 centímetros, e planta. Deixa eu ver, acho que eu vou tirar esse aqui, ó. Vou tirar com a mão mesmo. Quebrar o galinho ali. Olha só, saiu com flor, não adianta, porque ela tá bem floridinha, né? Vou fazer um buraquinho aqui agora, com a faca mesmo, ó. Vou plantar em torno de uns 3 galinhos. 3, 4 galinhos. Enterrar bem, depois manter a terra úmida, deixar na sombra. Até você ver que ela já tá fortinha, já tá enraizada. Então é assim que se faz, é assim que eu planto ela. Deixa eu ver se eu tiro mais um galinho aqui, que não vai atrapalhar a floração. Mas todos os galinhos estão floridos. Todos os galinhos têm flores. Dá uns cachinhos de flores bem bonitinho. Tirei outro galinho. Mas
Mais um furinho aqui. Apertar bem, deixar bem firme. Vou tirar outro galinho daqui. Esse aqui parece que não tem flor. Saiu até 2 galinhos ali. Vou tirar mais um galinho. Vou botar aqui no meio. Esse galinho que eu tirei aqui bem fraquinho. Agora que pegue. Mais um galinho. Então tá feito agora, gente. Só molhar, deixar num local de sombra que não pegue sol e manter a terra úmida até enraizar. Eu vou deixar aqui, ó, porque aqui eu tô fazendo outras mudinhas também e aqui não pega sol. Aqui não pega sol. Aqui a mudinha caiu bastante flor, ó. Flor que já floresceu da Ipomeia rubra. Essa mudinha aqui da azulzinha parece que já pegou. Olha só, tá bem bonitinha. E eu plantei ontem uns galinhos também da margarida amarelinha, aquela a Bidens, pra ver se pega. Vamos ver se ela vai pegar. E essa aqui, que é a lobelia, eu quero ver se tira uma mudinha só, gente. Porque uma mudinha só, ela vai ficando assim, ó, bem ramificada. Ai, então eu quero ver se eu encontro uma mudinha aqui pra tirar uma mudinha só. Sem estragar ela. Deixa eu ver aqui. Uma mudinha que esteja com raiz. Aqui eu andei enterrando aqui também os galinhos para enraizar mais. Deixa eu ver aqui. Queria tirar uma mudinha menor, mas tirei até uma mudinha meia grande, gente. Olha só. A raizinha dela. Mas ainda sobrou tudo isso aqui, ó. Então, vamos plantar ela aqui com muito cuidado. Então, rapidamente ela vai ficar bonita. Eu vou espalhar bem os galinhos. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Espalho bem os galinhos. Espalhei bem os galinhos e vou colocar a terra aqui em cima, ó. Colocar a terra aqui. E agora eu molho bem para limpar. Vou formar um vaso bonito também de lobelia. Devo ter 2 vasos de lobelia. Então, ficou assim. Agora é só molhar. Deixa eu ver se eu tenho água aqui no regador ainda. Um pouquinho de água, vou ter que colocar mais. Então, agora eu vou molhar bastante, porque aquela água lá era pouca. Molhar bem. Limpar isso aqui novamente. E essa aqui foi a outra mudinha que eu plantei dela aqui, gente. Outro galinho que tava com um pouquinho de raiz, que eu coloquei aqui, já tá bem bonitinha também, ó. Vai encher esse espaço aqui da minha arvoreta satina, que eu podei há pouco tempo, e ela já tá bem cheia de folhas, bem bonitinha. Então foi assim, agora tá pronto as minhas mudas. Só esperar a floração.